Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. Meu convidado de hoje é o artista visual Rick Rodrigues, que também é mestre em História da Arte pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem a costura e o bordado como fundação do trabalho de arte, também trabalha com objetos e instalações, já participou de diversas exposições individuais e coletivas e integra o coletivo Almofadinhas com mais 2 artistas. Rick, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui com você. Prazer, mais uma conversa, né, sim, que a gente tem. Sim, agora atualizando um pouquinho, né, você tem novidades aí, mas eu queria começar, Rick, para falar que na sua apresentação eu já falo da costura e do bordado, eu sei que você trabalha com objetos, a gente vai chegar neles, mas eu queria que você começasse daí, assim, como é que a costura, o bordado, a linha, eles têm uma função interessante, importante aí na sua obra. Acontece que as coisas se misturaram, né? E aí eu acho que a costura no meu trabalho misturou com o desenho, com a gravura, com as instalações, com os objetos, as miniaturas, os brinquedos, que era o meu repertório, sempre foi esse, né? E o bordado chega através do desenho. Eu acho que é quando eu esgoto o grafite no papel e... Aliás, é justamente nesse momento. O grafite esgotou, eu peguei uma linha que eu tinha em casa, vermelha, e um dos elementos de um desenho eu fiz, que eram uns degrauzinhos de uma escadinha bem delicada, assim, que pegava o papel inteiro. E aí eu fiz esses degraus com a linha de costura, furando o papel e costurando ele. E aí eu lembro que eu tinha uma caixinha de lenço em casa, que eu queria imprimir uma serigrafia com o retrato do meu pai, que eu estava trabalhando na época. Só que não fluiu muito, assim, e aí eu acabei guardando a caixinha de lenço. E aí eu experimentei o primeiro bordado. Então, e aí as coisas aconteceram, assim, isso lá em 2014, ou seja, há 10 anos atrás, né? E aí foi se misturando. Então, naquele momento eu peguei gravuras e comecei a fazer costura por cima. Peguei desenhos e fui misturando com costura. Aí eu iniciei uma série de lenços, então eu comecei a costurar os tecidos. E tudo muito delicado, né? Assim, porque eu imagino, e é a primeira vez que vou te falar isso desse jeito, assim, porque a gente já conversou antes sobre esses trabalhos. A memória é delicada, a memória é sutil. E você materializa a memória nos seus desenhos, mas também nas costuras. Eu acho que tem um esgotamento, né? Tem o tema, o material, eu acho que a minha delicadeza também, eu acho que tudo se mistura ali, sim, né? Porque, por exemplo, eu bordo os plásticos, essas sacolinhas plásticas, e todo mundo vem e me pergunta, mas como que você borda sacola plástica? Eu falo, eu uso a mesma estratégia que eu uso no tecido, eu acho que tudo é o tratamento que você dá a esse material. E eu faço o mesmo tutorial. Pegar o bastidor, fazer o desenho na sacola plástica, o mesmo material, agulha e linha, e venho costurando. Eu entendo que precisa de um outro cuidado, sim, o plástico, né? Assim, dependendo do material, você está lidando com fragilidades diferentes, assim. E aí tem as fragilidades pessoais que vão para o trabalho, a fragilidade do próprio material. Quando eu falo que há uma mistura de tudo isso, realmente é isso, assim. Aí entra as questões pessoais, pensando... Como você está naquele dia? Total, assim, e as vivências, né? Os lutos que eu vou... Os lutos e as feridas, né? Que vão me curando de algum modo, assim. Não é papo de que você vai começar a fazer arte e você vai se curar. Sim. Não é esse papo, sabe? Eu também faço terapia. Terapia é outra coisa, aliás, né? Análise é outra coisa. Mas, de fato, o modo que eu escolhi de viver, né? A minha vivência mesmo, e com a arte, muito presente, realmente tem esse valor terapêutico para mim, né? E aí eu vou me curando,
vou fechando algumas feridas, percebo outras que se abriram, né? Vou vivenciando as lembranças, as memórias, e aí vou percebendo que tinha coisa para resolver, e aí eu acho que eu consigo resolver com o trabalho de arte também. Assim. Porque tem um tempo, e dependendo do material que você vai trabalhar, demora mais, né? Sim. E aí, nesse tempo, eu acho que acontecem muitas reflexões nessa presença, nesse tempo distendido, analógico distendido, né? Sim. E aí minha pergunta é, como é que você lida com as fragilidades e com as falhas? Porque imagino que deve dar coisa errada, assim. Aí como é que você enxerga isso? Eu tenho um grande problema com as falhas, né? E aí estou tentando resolver, inclusive, com ajuda, né? Porque eu era uma criança que não se permitia errar, né? Tipo, vivendo no interior, sendo uma criança diferente, porque eu ainda não me entendia no mundo, eu via os meus amigos que gostavam de A ou de B e eu não gostava nem de A, de B e não entendia o que estava acontecendo, né? Então, acho que para suprir tudo isso, eu era uma criança que tentava ser perfeito em tudo, né? E nas questões familiares, nas questões na escola, enfim. E aí eu acho que ficou disso também. E eu não costumo errar muito no trabalho de arte, assim. Muitas vezes eu não faço nem o rascunho. Essa semana mesmo, falei, vou comprar material de desenho, porque já tem uma cara, assim, acho que tem uns 7 anos que eu não compro material de desenho. Tipo, um bloco de papel de desenho. Porque depois que eu cheguei no bordado também, nos objetos, eu meio que abandonei os croquis. E eu falei, nossa, eu penso assim, tenho pensado esses dias, quanto tempo que eu não faço um croquis, que eu não faço uma anotação. Aí, muitas vezes eu faço anotações, mas anotações que eu jogo fora, assim, desenhos que eu faço para passar para o tecido ou para outro suporte. E no final eu jogo fora ou dou para minha sobrinha rabiscar por cima, entendeu? E aí eu me pego não errando, né? Não falhando, assim. E parece que eu idealizo já o trabalho na cabeça e aí pego o material e finalizo. E você falou do tempo, e eu acho que tem uma coisa que dá para fazer uma relação com isso, é que eu não consigo ficar muito tempo num trabalho. Esses dias eu fiquei 4 ou 5 dias em um trabalho e eu já estava assim, não suportando assim, o trabalho, mas ele pedia esse cuidado. Assim. Thaís, que é minha galerista, né? Ela fala que eu tenho a mão quente, porque eu chego lá com muitas coisas novas, assim, sempre com muita coisa nova. E aí quando ela vai no meu ateliê tem muita coisa nova também. Enfim, e realmente eu tenho a mão quente, assim, eu tenho uma... E aí não... Tem coisas que eu não mostro, talvez aí estejam as falhas, assim, ou que demora um tempo maior para eu me encorajar para mostrar, assim, sabe? Mas olha só, vou te interromper aqui. Você tem esse perfeccionismo, né, que você está falando aí, essa... É que eu não sei se é uma vantagem, tá? Sem julgamentos, a gente está aqui, né, assim, só na conversa sobre os trabalhos mesmo, e como eles se apresentam e como você se apresenta diante deles também. Mas você... E me parece que o desenho, que é a sua base, né, nas artes, você sempre desenhou muito. Quando eu vi pela primeira vez seu trabalho, eu vi os desenhos com os objetos. Sim. Os objetos pequenininhos, esse olhar para as miudezas, que eu quero que você fale também. Mas quando entra o bordado, você fura, você atravessa. Você dá um jeito também de perfurar. Que talvez seja uma maneira de não deixar tão perfeito assim, entende? Também. O bordado tem aquela coisa de ver o verso, né? Então. E eu tenho feito sempre essa analogia, assim, com a nossa vida, né? A gente fica editando as coisas e mostra o nosso verso, esconde coisas do verso. E eu tenho trabalhos que você circula nele. Sim. Né? Aquele dos bastidores que você mostrou no Mais. Você circula, então você tem acesso ao meu verso, né? E quando eu comecei a bordar, uma das minhas tias chegou lá em casa e foi direto no verso. Eu achando o passarinho lindo bordado. E ela foi direto no verso. Falou assim, mas esse verso tá muito ruim. Só tia bordadeira.
Você tem família de bordadeiros? Sim. Você vem daí, né? Isso. Eu falo que eu aprendi a bordar com meu irmão mais velho, o Zenas, que faleceu em 2009. Mas a minha família é toda de bordadeiras, né? E aí ela olha o verso e fala, nossa, mas esse verso tá muito ruim. E aí eu fui tentar entender no universo das bordadeiras e dos bordadeiros o que é um verso bom e um verso ruim, né? E eu, como uma pessoa que adquiriu muitos toques, comecei a pensar no verso também. Mas é uma preocupação que eu tenho menos, assim, porque eu acho interessante mostrar o verso também, sabe? Porque para uma bordadeira o verso é fundamental, um verso bem feito, né? Sim. Ou seja, não há como esconder a sua falha ali. Mas é isso, assim, eu acho que tem esse furo, esse mostrar o outro lado, né? E o verso tem me permitido, talvez, mostrar os meus erros, as minhas falhas, as linhas emboladas, né? Que é o gestual, né? Sim, então, as pontas soltas, né? Exato, e o gestual fala muito sobre as sensações daquele momento, né? Os sentimentos daquele momento, o movimento da mão, né? O movimento do corpo. Então, acho que esses dias mesmo, trabalhando esse último trabalho, que eu fiquei um tempo maior, assim, eu também não estava conseguindo entender, porque eu estava um tempo maior ali, eu comecei a perceber, olhando outros bordados, o cuidado que eu tive com esse trabalho. Não que eu não tenha com os outros, mas o cuidado, assim, um pontinho que eu nunca tinha feito, assim, um pontinho, com a mesma estratégia, com o mesmo movimento, mesmo material, mas é um pontinho, assim. E digamos que eu não estava nos dias muito bons, assim, além de uma crise poética, crise particular também, enfim, né? E aí eu percebi que um outro cuidado, sabe? Um outro cuidado, assim, com esse movimento, com esse pontinho, com essa distância. Aí eu falei, não, vou sentir isso. E aí as coisas foram meio que melhorando, sabe? Interessante. Foram se aliviando, e aí eu pensando nesse cuidado também, né? Porque só chegar no final e falar, nossa, isso foi bom para isso. Sentir porque está sendo melhor, porque está melhorando, né? Porque está fechando, porque está imagino que o trabalho também, você não controle muito, ele demanda. Ele que diz um pouco o tempo. Sim, exatamente. E aí foi bom também para eu ficar mais alguns dias no trabalho, assim. E também porque eu sou uma pessoa que me cobro, né, sem necessidade. E eu posso ficar quantos dias eu quiser, né, com o trabalho, eu posso ficar anos, enfim. Acho que é importante também permitir isso, né. Então talvez eu comece a pensar nisso a partir de agora também, sabe? Muito bom. E eu acho que tem um outro ponto também que você abre um caminho, é quando você começa a convidar o espectador para participar do seu trabalho. E eu vi isso na última individual que você fez no Mais, o FIAR, que você faz uma instalação de bastidores e, na verdade, a obra está por fazer, né? Na verdade, é o público que vai chegando ali e vai costurando ali. Aquele trabalho, ele começou em Tiradentes, quando eu fiz uma residência lá em Tiradentes, pelo Festival Artes Vertentes. E isso entre 2022 e 2023. E aí, eu observei, o tema lá do festival era sobre as águas, né? Então eu fiquei pesquisando esse tema, e entre Tiradentes e São João del Rei tem uma cachoeira que ela meio que cai em 4 véus, assim. Então o primeiro trabalho que eu fiz eram meio que 4 dessas quedas, assim. E aí quando eu chego no Transbordar, que é essa instalação do Mais, você vê que tem uma coisa de água, né? Uma coisa de balançado, de movimento. Tem uma fluidez, então, né? eu realmente vinha dessa pegada, assim. Só que ali eram 60 bastidores, né? Com uma instalação totalmente vulnerável, né? Porque você entra naquela sala gigante, tem todos aqueles bastidores e tecidos flutuando e disponíveis para e apenas os materiais de bordado, as linhas, as agulhas e a tesoura, assim. E esse convite, né, para
convite para esse estranhamento, né? Porque não tem um bordado meu ali. E esse convite com o material disponível, com a minha estratégia de ateliê, assim, que é ter as linhas. Usei basicamente a mesma organização que eu tenho de ateliê. E assim, acho que tenho muitas experiências legais, assim. Mas essa experiência da Transbordar, ela foi assim... Ela realmente transbordou. Você se surpreendeu com o que você viu ali? Eu me surpreendia diariamente. Todas as vezes que eu chegava ali, eu me surpreendia. E como eu estava bordando as cortinas para o museu, dentro da proposta... Era um trabalho em continuação eu ali, ficava ali ouvindo, né? Eu vivenciei muitos espectadores trabalhando. Eu chegava e tinha amigos meus de João Neiva lá bordando, pessoas que se deslocaram só para fazer isso. E eu acho que aí, para mim, tá a maior importância, assim. Eu acho que cumpriu a função, assim, quando eu atinjo os meus. E os meus estão lá, assim, de fato, assim, sabe? Os seus, você diz... Pessoas do seu convívio? Do lado da cidade, né, mesmo. Que conseguem se deslocar para cá. Que conseguem não apenas se deslocar, mas de alguma forma se interessar pelo trabalho, né? Pelo trabalho de arte. Um lugar que não tem museu, que não tem galeria, que não tem uma vivência de artes visuais, né? Então, eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho feito um movimento na cidade. E aí eu acho que o trabalho cumpre essa função quando essas pessoas passam a se interessar por isso, porque lá não tem nada à disposição. Então, para mim, vira uma coisa muito grandiosa quando eu percebo que as pessoas de lá estão interessadas. Eu acho que só o fato de você ter permanecido lá e o seu ateliê ser lá, né, e você ficar nesse fluxo com Vitória, mas a sua residência lá, sim, já é suficiente para modificar de alguma forma, né? E aí, já que você tocou nesse ponto, eu queria entrar aí, né? Como é que é essa vida no interior? Porque a gente fala do interior geográfico, mas eu acho que a gente está falando de um interior também que é simbólico. E o seu olhar para as miudezas, sabe? Para as pequenezas, para as desimportâncias até. E aí você reflete isso nessas pequenas esculturas, nessas instalações de pequenas apropriações de coisas do cotidiano. Eu acho que eu sempre criei micromundos, assim, talvez para sobreviver, assim. Lembro que eu criava casinhas, quartinhos confortáveis, porque vivia numa casa que eram 4 filhos e um quarto para os filhos. Então eu acho que eu sempre fui criando esses micromundos que de alguma forma me dava conforto, sabe? Conforto interno, talvez força para continuar, né? Sonhando, né? Sonhando um pouco mais. E aí eu acho que vem dessa relação desde a infância, de criar micromundos, assim. E quando eu começo a me afirmar no desenho, esses objetos reaparecem. Então eu tinha uma coleção muito pequena, assim, de miniaturas, de alguns objetos que eu gostava, que de algum modo me faz bem ter por perto, sabe? E aí eu observava esses objetos para os desenhos e eram os meus mundinhos mesmo, sabe? Essa coisa mesmo de estar mais recluso, de estar nesse mundo que é gigante, mas pensar essas micropaisagens, né? Esses micromundos, esses microlugares, né? E aí esses objetos começaram a aparecer no desenho, depois eles foram deixando de ser meu e ficaram vulneráveis, sendo obras de arte, indo para a galeria, e depois eles começaram a ser vendidos, então eles realmente deixaram de ser meus. Como é que você lidou com isso, assim? E aí no começo era um pouquinho mais difícil, né, assim. Abrir mão deles? Era mais difícil. Aí agora eu fico nessa de, por um tempo é meu, entendeu? Por um determinado tempo é meu, e aí já consigo lidar com isso bem, assim. Vou curtir muito enquanto estiver comigo, e eu curto realmente muito, assim. Volta e meia eu tô brincando de casinha, assim, junto às minhas caminhas, as cadeirinhas. Seu quarto, é isso? Seu ateliê, essa vou lá, desembalo e vou
e fico ali vivendo um pouquinho, depois vou e guardo. Embala, entrega. Integrar, né? A gente começou a falar de integrar logo na sua apresentação aqui, mas integrar para entregar. Exatamente. E aí viver no interior, eu acho que eu de fato vivo no interior, o meu interior também, e eu acho que eu sobrevivo lá também porque eu tenho um outro olhar para a cidade, assim, me importa as desimportâncias da cidade, assim, me importa o que a maior parte da cidade não está muito interessada, sabe? Que é a parte onde não tem asfalto, e eu espero que não tenha, onde não tem... onde a civilização realmente é civilizada, me importa as águas, as pedras, os galhos, a terra, me importa plantar, colher também, né? Enfim, cuidar, e é assim que eu vivo, assim. Tô lá no ateliê, aí lembrei que tem que podar uma planta, eu vou lá fora e podo, lembrei que... aí volto, aí tomo um café, aí lembrei que tem que varrer uma parte do quintal, vou lá e varro, rastelar debaixo do pé de limão, enfim. Isso é o trabalho o meu também. trabalho Isso é a obra total para também. mim. É obra total, assim. E então, acho que as coisas se misturaram mesmo, e eu gosto dessa mistura, assim, sabe? Bonito isso. Gosto muito. Adorei micromundos, achei... Acho que você não tinha falado ainda essa frase, essa palavra. Assim. Eu acho que não. Entre a gente não, Sim. assim. Mas eu já falei algumas vezes, às vezes com amigos, assim, eu falo, gente, eu sobrevivo porque eu vejo essa paisagem imensa, mas eu foco nos micromundos. Legal, muito bom. E você, assim, além de transformar a cidade que você mora, porque você está lá, você de fato transforma. E aí eu queria te falar, que a gente conversasse um pouquinho sobre esse último projeto que você fez, que é um desdobramento do Permitir o Afeto, agora em residências com as escolas. Tão bonito te ouvir falar disso, né? E eu acho que também você se surpreendeu com o resultado, né, Henrique? Eu me surpreendi. Se eu surpreendi as pessoas, eu não sei. Eu estou muito surpreendido. Conta um pouquinho, assim, como é que começa, que desejo foi esse, né? E como é que você coloca ele em jogo? Desde a minha primeira individual, com algum patrocínio, que foi na Galeria Homero Macena, primeiro eu sempre digo que na Homero Macena eu deixei de ser eu estava começando a ser artista e ao mesmo tempo eu deixei de ser artista, só artista, porque eu não suporto ser só artista. Eu quero ser multiplicador, eu quero ser educador, e desde lá da Homero eu me questionava como que eu cheguei nas artes visuais, assim, sendo que eu não tinha ido num museu, minha família não tinha esse costume de viajar para ir para um museu, para uma galeria, as escolas não davam não fazia esse tipo de visita também na minha época, e aí eu vou para as artes plásticas, né? E então eu sempre questionei como que eu cheguei aqui. Era só porque as pessoas falavam, esse menino é artista, porque os meus tios viam as coisas, é artista. Enfim, e eu falei, vou fazer artes plásticas, eu quero fazer artes plásticas, eu acho que é isso. Só que depois eu tive certeza, obviamente, e lá na Homero eu fiquei, como que eu cheguei e o que eu vou fazer para que esse buraco na cidade deixe de existir, assim, e que as pessoas tenham possibilidade de ver uma exposição de artes visuais, por exemplo. E aí, a primeira coisa que eu fiz, fazendo uma conexão com a cidade, primeiro que eu cobrei que uma das formações de professores da exposição, que se chamava Tudo o que não invento é falso, que é um trecho de Manuel de Barros, né? E eu exigi que uma das... Assim, exigir é uma palavra muito forte, né? Mas assim, eu pedi que uma das formações do programa de formação de professores fosse só para professores de João Neiva. E aí, em contato com a Secretaria de Educação, eles conseguiram trazer os professores. Só que os professores ficaram, mas e a gente vai mostrar o que para os alunos? Aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque não dá para trazer todas as turmas. Sim. Então, eu reproduzi os meus desenhos
em outdoor na cidade. Então, assim, era a forma que os alunos tinham acesso, assim. E repercutiu muito bem também, assim, foi muito legal, tanto é que depois eu repeti essa estratégia porque deu certo. E então os professores vieram, fizeram a formação, levaram todo o material e eles tinham a possibilidade de ver esses desenhos no outdoor. Então era meio que um trabalho da exposição que levava os alunos lá e era especialmente para as pessoas de João Neiva. Obviamente que num espaço público, quem passar, né, tem contato. E era o que eu pude fazer, foi o que eu pude fazer naquele momento. E depois eu vim, sempre que eu faço uma exposição que tem uma relação com trabalhos educativos, que tem equipe de formação de professores, eu ofereço para os professores de João Neiva. Então, desde lá de 2016, eu criei esse costume de sempre convidar os professores de João Neiva para as formações. E aí passei também a escrever projetos, né, para os editais, pensando a cidade. E sempre com essa parceria com os educadores, com a Secretaria de Educação. E aí já passaram vários secretários de educação e eu consigo manter, porque eu conquistei os professores, é diferente. É muito importante. E aí são os professores que se convidam ou perguntam o que vai ter esse ano com o Rick, enfim. E aí nesse último projeto, que se chama Permitir o Afeto, edição residência artística mais ateliê nas escolas de JN. Eu adiciono, né, esses ateliês e essa residência. Ele aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi a formação de professores, que aí reuniu todos os professores de artes, pedagogos, pessoas interessadas, né, equipe, teve escola que foi em equipe, enfim. E através dessa formação, a gente conseguiu atingir todas as escolas, desde das creches, das 2 creches, até o ensino médio. O ensino médio não é municipal, é estadual, mas a gente foi lá levar o convite direto, porque a gente nunca conseguia incluir o ensino médio, justamente porque as municipais a gente falava direto com a educação, mas eu falei, não, dessa vez eu quero todas as escolas. Vou levar o convite para todas as escolas. E aí fomos no ensino médio, apresentamos para o ensino médio e a professora de lá é maravilhosa também, fez com todas as turmas de arte. E aí, através dessa formação, os professores, formação e oficina que eu fiz com os professores, eles viram os multiplicadores, né? E através da formação vem a outra etapa, que é a de ateliês, que é quando eu crio uma estrutura de ferro de 1,5 m por 1, e aí o professor a turma usa da melhor forma, no formato retrato ou no formato retrato ou paisagem, né? Isso era a critério. Que é não é nada mais que uma grade de metal, sabe, quadriculada, como um tecido, mas com um quadriculado maior, né? E vem dessa minha pesquisa com os fios de malha e o ponto cruz, que é um ponto muito comum, né? Que é um ponto que faz parte da história, né, da iconografia brasileira, né? Quem não tem um pano de prato, uma toalha de mesa com um ponto cruz, sabe? O ponto cruz vai ativar memórias em todo mundo teve alguém território. Que fez ponto cruz na família, né? E por mais que a gente fique, as coisas tradicionais vão se perdendo, nem tenho muito medo disso. Eu acho que não, assim, sabe? É tão forte, sobreviveu até hoje, não é possível, entendeu? E aí os professores trabalharam depois com todas as escolas receberam esse material e aí eu fiz todo um material didático impresso e também caixas. Todas as escolas receberam um material mesmo prático com os rolos de fio de malha, uma caixa, né, com todos os rolos de fio de malha dentro de uma gama de cores que eu julguei assim. E aí eles ficaram trabalhando 2 meses. E aí teve professor que trabalhou com a escola inteira, teve professor que levava de turma em turma, teve professor que pendurava no recreio para eles tecerem, sabe, bordar. E aí trabalhos com as criancinhas das creches. Realmente todas as crianças de João Neiva crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas tiveram esse contato nesse primeiro momento. Destaco esse público, porque nesse primeiro momento foi muito direcionado só às escolas. Então,
as pessoas da cidade não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eu não sei quem vê Instagram, Sim, né? sim. Facebook. E porque depois tem a culminância no final, né? E com 2 escolas, eu trabalhei diretamente fazendo residência. Não para produzir obra minha, mas para conduzir 2 turmas. No ensino médio foram os 2 primeiros anos, e no Pedro Nolasco, que é a escola que eu estudei, pequenininho, né? Assim, uma escola muito especial para mim. Eu trabalhei com o professor Helder, que é um professor mais da área de leitura, de literatura. E aí eu vivenciei ali, desde oficina em papel, para eles entenderem a técnica, levei muita coisa para eles verem, teve uma palestra com a Dani Nogueira, que é a curadora desse projeto, que me acompanha, sabe, que é uma artista que me acompanha há um tempo, mas me acompanhou diretamente nesse projeto, e aí ela fez uma palestra para reativar as memórias, né, enfim, pensando o olfato, o paladar, né, pensando os sentidos do corpo, e aí vivenciei ali, e eles foram produzindo um gráfico totalmente autoral. O ensino médio, eles começaram a recolher coisas em casa, pano de prato, toalha de mesa, e chegaram num gráfico, que é uma borboleta. E lá no Pedro Nolasco, a turma do tio Helder trabalhou a partir de uma leitura que eles estavam fazendo sobre Sherazade, uma coisa mais do deserto, e aí eles pegam um olho grego e vão transformando assim, aí esse olho grego é um olho grego e é uma flor ao mesmo tempo. E aí depois esses trabalhos, no final, aí sim a gente entrega para a rua. Então lá no Permitiu Afeto em 2022, quando eu estava pensando em um trabalho no momento pandêmico, né, em decorrência da Covid-19, e eu queria fazer um trabalho para a rua, eu faço aqueles 2 bordados nas placas de acrílico, que é uma pesquisa minha de furos, número de furos e tudo mais, com a transparência, integrando a cidade, integrando a paisagem, o movimento, levo para a rua, para o ponto de ônibus, que basicamente onde tem um ponto de ônibus. E a cidade acontece em volta. Tem 2, mas esse é o mais estruturado, assim, a cidade realmente acontece em volta. As escolas, a padaria, o supermercado, banco, igreja, tudo acontece ali em volta. Tem um fluxo de pessoas, exatamente, né? Assim, você pode ter certeza que a cidade inteira, de algum modo, vai ser afetada por aquilo. Vai ver. Não é por nada que eu chamo de permitir o afeto, né? E aí, a partir de todo esse processo de palestra, de formação de professores, de oficinas, de residência e dos ateliês nas escolas, no final a gente faz essa culminância. E aí, as 2 escolas que eu trabalhei a residência, eu trabalhei com a placa de acrílico, que é o mesmo material que eu utilizei para as minhas obras. E aí ele volta para o mesmo lugar, onde floresceu, né? Onde ele nasceu, que é no ponto de ônibus. Então, o trabalho do ensino médio do Pedro Nolasco do tio Helder vai para esse ponto de ônibus, e que é o ponto que a gente chama de ponto da matriz. E, ao mesmo tempo, é o ponto que integra as cidades vizinhas. Sim. E, Rick, é tão importante pensar assim, a partir dessa história, né? Porque você está costurando aí. Uma história que começa lá em 2022, que às vezes você plantou uma semente que você nem sabia o que era, e você está colhendo algo aí que você está vendo um caminho. É bonito ver, assim, você devolver para a cidade algo que talvez você não tenha tido, ou criar esse campo Sim. que talvez você não tenha tido, e despertar aí, né, futuros artistas talvez, ou pelo menos modificar um pouco a ordem do dia para algumas pessoas, sejam elas passantes ou sejam os que fizeram a obra. Mas a sua consideração com os professores, assim, como eles são fundamentais na base do projeto, porque se não tiver o professor envolvido, não tem o projeto. Exato. E, não, total, assim, eu dei a maior importância aos professores, estou tentando dar a maior visibilidade possível, tem o nome deles em todos os lugares, assim, em todos os releases, você deve ter visto que eu te mandei o release, tem o nome de todos os professores. Sim. Banner que eu fiz foi banner com o nome dos professores e das crianças, assim, o Rick não é protagonista nesse projeto. E ele não quer ser, entendeu? Eu não quero ser protagonista nesse projeto. Não tem uma obra minha. Não tem um fio que fui eu que passei. Eu estava ali instruindo, ensinando... dando passagem, né? Despertando, né? E aí também, como eu não finalizei na fala anterior, depois
cada escola, com aquele material que eu entreguei à grade, produziu uma obra. E aí tá lá no canteiro do Museu Ferroviário. Então é tudo na rua. Que bonito. Toda essa entrega, ela é na rua, assim. A gente ficou com integra e entrega aqui, mas é a mesma coisa. Mas toda essa entrega é pra rua, Sim. é pra todo mundo, assim. Não há quem não vai se afetar ali em João Neiva com esse trabalho. E assim, até mandei para mídias de fora e tudo mais, mas é mais importante para mim que a cidade vivencie isso, sabe? Claro. E como esse projeto pode ser replicável, né? Eu acho que você vai ver desdobramentos dele. Tem uma riqueza aí, sabe? Tem algo aí florescendo de fato, né? Que você faz essa flor nesse bordado. Quando eu chego no final, assim, eu fico... Quer dizer, será que é o final também, né? Mas quando eu cheguei na última plaquinha, assim, eu tava comentando com você, antes da gente entrar aqui, né? Eu fiquei, gente, o que eu fiz? Eu não tinha noção, assim, as pessoas falavam, olha o que você tá fazendo, é muito importante, o que você tá fazendo, assim, é muito grandioso, mas eu não percebia, sabe? Eu tava imerso naquilo. Você tava fazendo. E, ao mesmo tempo, eu venho de um ano que eu estou sendo muito feliz com a minha obra. Fiz feira em São Paulo, com projeto individual, fiz residências maravilhosas, assim, em Santa Catarina, fiz trabalho no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, fiz muita coisa, inclusive fora do estado, né? Mas venho de um ano com umas perdas pessoais muito dolorosas, sabe? De um sobrinho que resolveu interromper a vida, enfim, de coisas muito pessoais, muito que cortam. Sim. E esse projeto também me fez... Da vida. Além de costurar, né, de fato, essas feridas abertas, né, veio a cura também, sabe? Claro que é uma coisa... processo. É processo, mas vem a cura também, vem o alívio, né? Vem ver todas essas crianças vivendo, os adolescentes muito interessados, assim. Eu tinha um pouco de receio de trabalhar com ensino médio, mas há 2 anos atrás eu fui dar uma oficina de bordado e aí, assim, foi sensacional. A escola queria todo ano, todas as turmas queriam e eu gostaria muito de poder atender a todos, assim, sabe? O fato mesmo de eu ficar com a residência em 2 escolas, mas eu deixei claro para os professores, gente, se eu tivesse esse tempo, eu estaria em todas, assim, sabe? Eu gostaria de estar em todas. Então a gente vai fazendo aos poucos, pega 2, depois mais 2 e... eu acho que os professores também vão encaminhando o projeto, né? Rick, olha, muito bom te ouvir, é sempre uma nova conversa, quer dizer, conversa que continua, né? Sim. Obrigada por ter vindo, te ouvir. Eu queria deixar o convite aqui para visitar a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória. Saiu um artigo sobre a residência, tem material lá, a exposição ainda está em cartaz, né? Sim, na cidade, fica até... Imagino que eu vou deixar até lá para janeiro, tem uma na data de dezembro, mas assim, eu acho que vai entrar um pouco mais. Então, quem assim, tiver de passagem, fica o convite também para visitar a instalação, né? Que está na cidade. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube, mas também ouçam a gente no Spotify do Folha Vitória. Rick, obrigada. Obrigado.